Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui pela 100.5, você que também está nos acompanhando pelo site e você que vai nos acompanhar aí pelo RBT Plus, nosso canal do YouTube. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos vocês. Eu quero chamar vocês, convocar para a gente iniciar a programação fazendo aquilo que a gente sempre faz aqui, que é iniciar orando, consagrando a nossa vida, consagrando a vida de vocês, concordando com a bênção de Deus na vida de vocês que estão nos ouvindo, você que é vigilante, que está aí na sua guarita, você que é policial militar, você que trabalha na saúde, você que está dando seu plantão, você que é um paciente, você que está nos ouvindo da sua casa, né? E a gente tem até pessoas que de dentro do presídio nos escuta, né? Então a gente quer orar, iniciar orando, abençoando a tua vida, colocando a tua vida diante de Deus, pedindo o livramento de Deus para a tua vida e também agradecendo aqui, glorificando e abençoando a vida de todos os ofertantes que mantêm essa programação no ar, tá bom? Então, eu quero convocar vocês para estar orando, aqueles que puderem, obviamente, né? E você que não pode, que está aí dirigindo, está fazendo alguma coisa, a gente vai te abençoar sim. Só quero que você concorde e creia junto com a gente, tá bom? Porque a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem acerca de algo, assim o Pai vai conceder, tá bom? Então, ore conosco nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, meu Pai, mais uma programação, Pai. Venho te agradecer, meu Pai, e te louvar, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pela nossa vida, pela Tua graça, Pai, pelo Teu perdão, Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho confessar diante do Senhor e pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados no pensamento, nas palavras, nas ações, nas omissões, Pai. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa, Pai, nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, toda maldade, Pai, de maneira com que o diabo não tenha com que nos acusar, meu Pai. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus a Tua graça, Pai, o Teu poder, a Tua virtude, Pai, venha se espalhar nessa programação, Pai, e sobre todo aquele ouvinte, Pai, que escuta agora, Pai, seja ele depressivo, oprimido, Pai, tá tomando remédio controlado, tem insônia, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus a Tua mão, Pai, possa alcançar para essa pessoa, Pai, meu Pai, uma pessoa aí, Pai, que tá pensando em se matar, meu Pai, ou alguma pessoa aí que tá no meio da rua, Pai, não tem para onde ir, acha que acabou a vida, Pai, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, através dessa palavra, Pai, a Tua palavra ela é capaz, Pai, de dar vida até aquilo que não tem. A Tua palavra, meu Pai, ela é espírito e ela é vida, Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que ela é poderosa, Pai, para mudar vidas, para restaurar, Pai, vidas, Pai. Pai, nós cremos que o Senhor tem todo o poder, Pai. E é por isso que a gente está aqui, Pai, porque um dia o Senhor mudou a nossa vida, a nossa trajetória, Pai. E estamos aqui pregando a Tua palavra. Então, Pai, eu te peço, vai de encontro a este, Pai, aos perdidos, aos aflitos, Pai, na madrugada aí, que vai se iniciar, Pai. Meu Pai, onde tiver uma pessoa, Pai, que clama ao Senhor, que ora, Pai, que o Senhor venha atender, Pai, que o Senhor venha libertar, Pai, que o Senhor venha curar, Pai, que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado, Pai, e ela venha testemunhar aqui na rádio, Pai, para o Teu nome ser glorificado e exaltado como é devido. Meu Pai, agora eu venho apresentar para essa programação, toma a frente, toma a vida do pastor em Tuas mãos, da missionária, de cada irmão que está aqui, de cada ouvinte, Pai. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai, venha converter os corações, Pai, venha convencer do pecado, da justiça, do juízo, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, toma a vida de cada um ofertante, dizimista aqui dessa rádio, Pai, porque é por conta deles também, meu Pai, que essa programação não sai do ar, é por conta deles que estamos aqui, Senhor, eles também fazem a obra,
obra, Pai. Meu Pai, eu te peço, continua abençoando, Pai. Não deixe faltar nada na vida deles, Pai. Que haja prosperidade, Pai, em todas as áreas da vida dele, Pai. Nas finanças, na saúde, Pai. Em tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a tua mão, Pai, de graça esteja sobre eles, Pai. Meu Pai, agora eu apresento, Senhor, o propósito do Centro de Missões, Pai, o propósito dos 300, Pai. Meu Pai, honra aqueles que têm te honrado nesse propósito. Honra aqueles que estão com o coração voltado, Pai, para essa obra. Honra, Pai. Que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado, Pai, com a mudança na vida deles, com a honra que o Senhor vai conceder a estes, Pai. Em nome de Jesus. E também eu te peço, Pai, abençoa todos aqueles, Pai, que tá comprando rifa, tá vendendo, tá se empenhando, Pai. Dá graça a estes, Pai. Honra eles também, meu Pai. E todos aqueles, Pai, que têm o coração voltado para essa obra, Pai. É assim que ora ao Senhor, Pai. Te agradeço por estarmos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Vamos aqui para os avisos que eu tenho para vocês. Hoje o quadro Socorro Vem do Alto está muito forte. Eu quero que vocês participem, assim como participaram semana passada. O pessoal comentou bastante lá no YouTube, o pessoal compartilhou, repercutiu bastante e as respostas, né, os testemunhos que vocês comentam lá no YouTube servem muito para quem envia a pergunta, porque depois a pessoa vai ouvir lá e tá lá os comentários de vocês, os versículos, as colocações. E todos vocês estão inscritos no canal e que comentam, vocês têm abençoado muito a vida de quem envia as perguntas, tá bom? Pessoal, vamos aqui para os nossos avisos. Acho que é semana que vem, né? Que a gente vai sortear a moto aqui. Acho que é semana que vem, dia 7 de março. Não sei se é semana que vem ou se é a outra. Mas a gente vai estar aqui ao vivo, né? Então a outra semana a gente vai estar aqui sorteando a moto, né? Que a gente recebeu doação, a Honda Pop 110i 2018. Que nós recebemos e nós estaremos doando. Então você que quer participar, que você quer colaborar com esse propósito, né? Porque a rifa da moto ela tem um propósito que é para as despesas e para as obrigações que a gente tem, os compromissos com a programação que a gente está levantando, que é o Plantão da Salvação, que é uma programação semanal, de segunda a sexta, de 10 à meia-noite. É uma programação que ela vai ser refúgio para muitos irmãos e irmãs que estão enfrentando provas, lutas, e que muitas vezes o sono foge e você fica ali na madrugada recolhido sozinho. E agora você não vai mais ficar sozinho, porque vai ter essa programação. Você vai poder estar junto conosco, você vai estar podendo ouvir uma palavra, pedir oração, né? E também tem outros irmãos que às vezes Deus desperta na madrugada para ele dar uma palavra para alguém que está precisando, né? E também tem aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, que estão na madrugada se embriagando, usando droga, enfim, estão por aí. Estão nas sombras, né? No submundo. E aí a gente vai estar ministrando. Vocês vão estar participando também, ministrando, ligando, dando palavra, participando, né? E essas pessoas estarão sendo ministradas e abençoadas por vocês. Então é um espaço que Deus está nos abrindo para que tanto o povo de Deus quanto aqueles que não conhecem o Senhor sejam abençoados. Então essa rifa dessa moto, quando você compra a rifa por R$5 para concorrer à moto, você vai estar nos ajudando dessa maneira, tá certo? Você vai estar contribuindo conosco no Plantão da Salvação, tá bom? Então você compra a rifa, não importa o estado a cidade que você esteja na Paraíba, que a gente dá um jeito de entregar a moto tem 2 rodas, ou a gente entrega ou você vem buscar aqui em João Pessoa, né? A gente tá aqui na 100.5, em Santa Rita, mas a gente vai entregar lá em João Pessoa, nós somos de João Pessoa, e aí você vai buscar lá, enfim. Então não tem empecilho, barreira. O importante é que se contribua na obra do Senhor e vai dar tudo certo, tá bom? E outra coisa, tem pessoas de outros estados do Brasil que estão comprando, estão participando também, mesmo não tendo como entregar essa moto lá, mas as pessoas participam só pelo desejo de estar cooperando com a obra de Deus, né? Pelo desejo de estar cooperando com a obra. E eu quero agradecer a todos vocês que têm comprado, quero agradecer aos irmãos que têm vendido, tem ouvintes aqui da rádio que vende pra gente. A pessoa mora em outra cidade, por exemplo, a irmã Carla, né? A irmã Carla mora em outra cidade e ela vende a rifa pra gente. Ela fala, pastor, mande no nome de fulano, manda no nome de ciclano. Tudo isso ela vai vendendo lá. Então eu só tenho a agradecer às pessoas que têm participado, porque quando o propósito é sério, quando as pessoas participam, quando a coisa é séria, quem está de fora, eu não sei como é que isso acontece, mas as pessoas sentem. Mesmo sem ver você, mesmo sem as pessoas verem você, elas sentem que algo é sério e começam a participar. E o povo está participando muito dessa rifa. Eu estou muito feliz com isso e feliz com todos e quero agradecer. E outro propósito que
eu queria trazer para vocês, para quem está ouvindo pela primeira vez, né? Porque quem está ouvindo direto sabe, é o propósito dos 300 escolhidos. Nós temos uma área de terra e a gente está construindo um local que é o Centro Internacional de Missões. Nós vamos integrar todos os trabalhos que a gente desenvolve desde 2006, todos os trabalhos missionários que a gente desenvolve desde 2006, nós vamos integrar num único espaço. Não vai ser mais um templo, mais um salão de culto. Vai ser um espaço, um local totalmente dedicado ao trabalho missionário da igreja. E a gente vai integrar tudo que a gente já fez ao longo desse tempo, né? Desde a ação social, que é você dar comida, dar roupa para uma pessoa que necessita, até a questão da dormida, como a gente tem feito muitas vezes. Tem pessoas que estão na situação de rua, que não tem nem como tomar um banho, tá na rua, não tem comida. A gente leva lá para a igreja da gente, que é pequeno lá o local. A gente deixa a pessoa tomar um banho, trocar de roupa, até dormir lá, né? Então o Centro de Missões vai ter até essa espécie de como é que eu falo? É tipo um refúgio, porque é tipo um refúgio isso, porque o cara tá ali na rua, tá chovendo, a pessoa tá suja, não tem uma roupa, né? Deve ser muito ruim você ficar sem tomar um banho. E aí, mesmo que ele não fique lá na igreja, a gente não obriga ninguém a ser crente, mas aí a pessoa vai lá, chega na igreja, toma um banho, ganha uma roupa e pode passar uma noite ali abrigado, né? Como a gente já fez na igreja, esses dias aí a gente colocou pessoas lá na igreja para dormir, sabe? A gente tem feito isso, acolhido esse tipo de gente há muitos anos. São muitos trabalhos. Além de você que está ouvindo, que é cristão, que não é, enfim. Quando você precisar de um aconselhamento, precisar de ajuda, nós temos missionários que vão morar na parte dos alojamentos do Centro de Missões, na Vila Missionária, e essas pessoas vão atender pessoas 24 horas. A gente vai ter uma escala de missionários para atender pessoas. Eu acho, eu não vi isso ainda, mas eu acho que não tem nenhuma igreja no Brasil que faça isso. Você atender 24 horas, entendeu? Então tem muita coisa que vai ser integrada lá no Centro de Missões, inclusive o programa da rádio que a gente está fazendo aqui em Santa Rita. A gente vai continuar na 100.5, só que vai transmitir de João Pessoa. Vai ficar muito mais cômodo. E também as pessoas que estão pedindo lá no canal do YouTube para fazer outros programas no RBT Plus, um podcast, uma coisa e tal, vão ter esses programas. Então tem toda uma estrutura para batizar pessoas, a estrutura também para aprendizado de pessoas que entregam a vida para Jesus, mas não tem uma profissão, não sabe no que trabalhar, qualificação, capacitação, né? Então a gente desenvolveu muitas coisas ao longo desse tempo do ministério, mas a gente desenvolvia meio que na raça, sem ter um espaço, sem ter um local adequado, e ia fazendo como a gente faz até hoje. Só que esse projeto é muito antigo e a gente já vinha orando para conceber, materializar esse propósito. E quando foi esse ano a gente em oração, Deus deu uma estratégia e Deus falando conosco que tinha 300 pessoas, 300 homens e mulheres escolhidos para fazer parte dessa construção, doando uma única vez R$300. Uma única vez, podendo ser parcelado, podendo ser do jeito que seja, mas que você doe uma única vez para esse propósito missionário. Eu conheço muitas obras missionárias de pastores sérios, né? Muitas não, poucas, porque tem poucas mesmo de pastores sérios, mas nenhuma tem essa visão, essa abrangência integral dessas áreas, né? E quando você investe em algo assim, você não está investindo numa placa, no ministério, numa pessoa. Você está investindo até para você mesmo, porque amanhã você pode precisar. A gente tem até a área para tratar pessoas que estão com problemas de depressão, que é um mal que tem acontecido hoje, síndrome do pânico, essas síndromes. Nós temos um psicólogo clínico, um homem de Deus, para estar lá atendendo, né, as pessoas gratuitamente. E você tem todo esse suporte, né? É um suporte para o povo de Deus, para quem não é povo de Deus. E outra coisa, tudo no nosso ministério é gratuito. Você não paga nada, você não compra pulseira, você não compra camisa, não tem que pagar nada. Se você tem gente que vai para lá nem quer dar oferta, você não é obrigado a fazer nada. Lá tudo é gratuito. Porque lá em Mateus 10 o Senhor diz, aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. Então a gente crê dessa forma e a gente vem aqui de maneira muito honesta, lançamos esse propósito dos 300 e são 300 pessoas escolhidas que Deus levantou para ofertar uma única vez R$300, né? E graças a Deus as pessoas têm ofertado, mas precisamos chegar nesse número dos 300. E lá na construção, no Centro de Missões, vai ter uma pedra bem grande com o nome das 300 pessoas gravadas ali, que participaram da construção. Se Jesus não voltar nessa geração e a gente partir para a glória, seu nome vai ficar lá e as pessoas vão saber, essa obra aqui está de pé,
porque fulano e tal participou dela, né? Então esse é o propósito. E todas as pessoas que têm lançado a sua oferta de R$300, a gente tem falado, diga qual o seu propósito com Deus, o que é que você está pedindo. E a gente vai estar orando por isso. E nós estamos empenhados em orar, como o João Neto orou aqui, pelo propósito de cada um. Tem pessoas que têm orado pedindo uma casa, tem pessoas que têm orado pedindo a abertura de uma porta para empreender uma coisa, outra, e a gente está orando por todas essas pessoas, né? E vamos intensificar ainda mais isso. Então você que está ouvindo, que tem reclamado que hoje em dia está uma bagunça, não tem mais igreja séria, ainda tem sim, são poucas e tem. Então quando surge uma situação como essa, não seja só aquela pessoa que reclama, está errado, essa igreja está errada, aquela. E quando surge uma situação honesta, sincera, pautada na palavra, que tem fruto, que tem história, aí você não oferta. Então você é só uma pessoa que só quer reclamar. Sabe? Seja uma pessoa efetiva. Você está falando, hoje você está pela primeira vez aqui nessa rádio ouvindo isso, então participe desse propósito. Pastor, eu quero participar dos dois, tanto da rifa para a programação da rádio, quanto do propósito dos 300. Como é que eu faço? Você vai pegar o WhatsApp do programa Última Chamada, que é essa programação que a gente está aqui na 100.5 há mais de 5 anos, que é o DDD 83, né? E tem um 9 na frente e o número fica assim, 839-9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Você fala com a gente, fala com a missionária Dália, ela que geralmente administra esse WhatsApp do programa, e a pessoa fala, eu quero uma rifa. E aí você pode estar em qualquer lugar, você compra a rifa, envia o Pix, e aí ela vai, preenche o bloquinho. É rifa moda antiga, tá? Não é rifa de adivinhação de número, não. É uma rifa de sorteio. A gente lança o sorteio, tá? E aí tem o seu nome lá, a gente vai jogar o papelzinho aqui no dia para cima, aquele sorteio, vai puxar o papel aqui ao vivo, vamos abrir uma live daqui de dentro, para você ver a idoneidade do que está sendo feito, né? E aí você vê o nome, vai botar na tela e vai ser sorteado aqui. Agora que seu propósito inicial seja contribuir com a obra, né? E não apenas a moto, porque eu bem queria dar uma moto para cada pessoa que colabora com esse programa. Dar uma moto, um carro, porque eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas. Mas essa moto foi uma doação que a gente recebeu e ela é só um prêmio estimulativo, né, para as pessoas que não conhecem. Porque tem muita gente que está dando o dinheiro da rifa, dá 100, 200 reais, e diz, pastor, não precisa botar meu nome não. Bota o nome de qualquer pessoa aí, e se botar no meu nome, se eu ganhar, eu devolvo a moto. Tem muita gente que está fazendo isso, né? Tem gente do Rio de Janeiro comprando, tem gente de São Paulo comprando, tem gente de fora do Brasil comprando, de Portugal, que escuta a programação. Então, você faça com esse intuito, tá certo? E quem for fazer o propósito dos 300, você que mora aqui na Paraíba, eu quero que você venha participar da inauguração do Centro de Missões com a gente, porque você é um construtor também dessa obra, tá bom? Da mesma forma, você fala com a missionária Dalit no WhatsApp do programa e ela vai estar te orientando em tudo isso. Anote esse WhatsApp aí, 839-9105-6834. 839-9105-6834. E também tem esse WhatsApp anotado para você pedir oração, falar com a gente, enviar suas perguntas para o quadro Socorro Vem do Alto, tá? Para você poder enviar sua pergunta. E também para você saber, você que está sem congregar, saber onde fica a nossa congregação, para você poder nos visitar e estar lá conosco. E se Deus confirmar você que é para você ficar ali, você vai ficar lá, vai ser cuidado, vai estar sendo ensinado. E como muita gente que tem ido, tem aprendido, crescido, você também vai estar crescendo em graça, na fé, tá bom? E uma coisa que eu queria falar, antes de passar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, bem rapidinho, é o seguinte, não só uma, duas, três, mas tem muita gente que está participando desse propósito dos 300, que aquilo que lançou como propósito diante de Deus já recebeu a bênção. E aí eu estou lembrando, João, um dia que a gente estava aqui, que eu falei, esse propósito é diferente por uma coisa, e você vai saber por que ele é diferente. Porque aquilo que você lançar diante de Deus, a gente vai estar orando, e Deus vai te conceder, se for lícito diante dele, né? E eu estou com 2 testemunhos aqui, de 2 pessoas, 2 jovens, né? 2 jovens, né? Jovem assim, não é adolescente e tal, mas são 2 pessoas que já estão bem encaminhadas na vida, mas que ainda são jovens, né? E que têm um propósito profissional. Uma enfermeira e um psicólogo. E tinha esse propósito de fazer isso e lançaram a sua semente nos 300 e foram atendidos. E Sávio vai estar soltando aqui para você o testemunho. Solta o primeiro da irmã, Sávio, e depois que você soltar o dela,
aí você já pode soltar em seguida o do rapaz também. E você que está em casa ouvindo, isso aí é para falar com você. Porque você tem orado, tem pedido a Deus e fica falando, Deus, faz, abre isso, abre aquilo. Essas pessoas, quando entraram nesse propósito, não tinham a condição necessária para assim o fazer, mas fizeram pela fé e Deus lhe abriu a porta. Então, muitas vezes Deus quer que a gente plante, muitas vezes não, todas as vezes Deus quer que a gente plante para que colha. A gente primeiro dá um passo para Deus dar dois para nós. Então, escuta aí. Boa noite, pastor Josué, missionária Dalit e ouvintes da programação. Eu quero compartilhar com os irmãos o testemunho da graça que Deus me deu nessa semana. Eu vivi por muito tempo em cativeiro espiritual, com a vida presa, e quando conheci essa programação, eu fui para a Vigília do Clamor e comecei a congregar com os irmãos. Deus tem me libertado e vem completando a boa obra em minha vida. Recentemente eu tive um sonho, a missionária Dalit interpretou esse sonho para mim, e esse sonho foi mostrando o espírito que estava fazendo com que eu não progredisse na vida. Eu passei um tempo sem conseguir emprego, com a vida amarrada. Nós estávamos em oração e nessa semana fui aprovada no programa de residência para a glória do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, como o pastor sempre nos fala, devemos buscar o Senhor, fazer a nossa parte e Deus nos abençoa. Deus faz por nós o que não está ao nosso alcance. É como está escrito em Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu agradeço pela vida do pastor, da sua família, e quero agradecer também os ofertantes que vêm mantendo essa programação que abençoa tantas vidas. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da rádio, do site e também os inscritos do YouTube. No caso, eu quero só agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor pela bênção que o Senhor me deu nesses últimos dias. Meu primeiro grande salário, trabalhando apenas 4 dias no mês. Pude abençoar a obra também aí para continuar na rádio. Essa obra que me alcançou, e tem alcançado tantas vidas. Realmente falando da palavra, No caso, realmente que está na Bíblia. Isso é o diferencial desse programa. Deus vai abençoar ainda mais e eu vou poder estar aumentando ainda mais esse retorno, que Deus está me dando, essa bênção, para que a programação chegue ainda mais longe, não só um dia por semana, mas todas as madrugadas, como esse é o planejamento. Em nome do Senhor já está escrito, eu acredito nisso. Se Deus continuar me abençoando, eu estarei abençoando ainda mais. Deus quiser, já aumentou um dígito já, graças a Deus, referente aí ao apoio. E eu quero muito mais para estar chegando, não só financeiramente junto não, tá? Também com testemunho, glorificando o nome do Senhor, congregando, mudando como pessoa e também trazendo novas pessoas por meio aí desse testemunho. Um grande abraço para todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que horário vocês estão vendo, mas é isso aí. Eu fico muito feliz porque eles encontraram a programação, alguém compartilhou a programação com eles e eles foram alcançados pela programação, abençoados, e foram pessoas que começaram a abençoar o programa, mandando bem pouquinho, sem estar empregado ainda, pessoas que se formaram, se graduaram e ainda não estavam exercendo aquilo e foi ouvindo aqui as palavras de fé estimulativas, foi gerando fé no coração deles, como diz a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e foi gerando fé, eles começaram a semear, a ofertar, e hoje são pessoas que estão congregando com a gente, têm participado dos propósitos da igreja, e estão aí testemunhando o que Deus fez na vida deles, Daqueles anos de estagnação, de amarração, Deus quebrou aquilo ali e mudou a sorte deles. Então, o mesmo que está acontecendo na vida deles pode acontecer na sua vida. Agora depende muito da iniciativa e da atitude que você tem quando você está diante disso, tá bom? Então, você quer participar? Falei com a missionária Dalit no WhatsApp do programa, 839-9105-6834, tá? A gente vai soltar aqui a vinheta, fica aí com a gente, escuta aí essa pergunta e você já pode se afiar aí para estar comentando no YouTube amanhã, tá bom? A gente vai postar na madrugada. Então, fica conectado aí com a gente, vamos soltar a vinheta, em seguida já vem com a locução e a gente vem com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, profeta. Pastor Josué, minha questão é simples, porém esse dilema está me consumindo.
Está até tirando meu sono. Preciso muito da sua ajuda. Quero uma direção bíblica para eu poder tomar a atitude certa. Eu vinha de um culto de campanha. Nisso encontrei um irmão que não o via há muito tempo. Nós ficamos horas conversando na frente da central de polícia do meu bairro e eu nem percebi as horas avançarem. O irmão percebeu e me ofereceu uma carona, mas algo dentro de mim falou para eu voltar andando mesmo. Eu fui andando e quando cheguei quase na frente de uma casa noturna, uma espécie de bordel que tem às margens da rodovia, eu vi um rapaz que é pregador itinerante entrando com uma mulher na área das pousadas. Ele se fez que não me viu. Eu me escondi atrás de um caminhão que estava parado e comecei a filmar. Deu até para pegar a placa da moto dele. No dia seguinte eu mostrei ao presbítero da minha congregação, perguntei o que deveria fazer porque esse pregador e esposa dele estavam escalados para ministrarem no culto de domingo. Daí o presbítero falou para eu apagar o vídeo e orar pelo irmão. Disse que eu não fosse um promotor de escândalos e mandou eu vigiar porque o dia de amanhã ninguém sabe. Eu fiz exatamente como o presbítero disse. Porém, no domingo, no final da pregação, o pregador começou a ministrar em línguas, a esposa dele cantando e profetizando também. Eles impondo as mãos na cabeça dos irmãos. Nessa hora, me veio como um fogo no peito para arrancar os dois de cima do púlpito. Porém, não tive coragem, pois além do presbítero ficar me encarando, eu não sou nem obreiro e também não tenho cargo no ministério. Eu estou me sentindo muito mal com isso. Estou sentindo que é para falar. Mas estou com dúvida e medo de causar um tumulto, porque a liderança confirmou que vai chamar esse pregador e a esposa dele para ministrarem num congresso que terá no ministério. Eu fico com medo de tudo se virar para cima de mim. Não consigo nem dormir pensando nisso. O que devo fazer, pastor? Tá aí a questão do nosso irmão. A primeira coisa que eu queria só comentar aqui, antes de abordar algumas coisas aqui nessa questão, é o seguinte. Eu não sei se vocês estão em casa e já passaram por isso. Tem coisa assim que Deus fala com a gente e às vezes a gente fica em dúvida. Por exemplo, no caso do irmão aqui, o irmão ofereceu uma carona, né, para ele, e ele disse algo dentro de mim, disse, vá a pé. Então, eu entendo aqui, pelo menos, que era o próprio Deus querendo revelar isso para ele, mostrar para ele, entendeu? Porque você está tarde da noite na rua, hoje em dia, a chance de você ser assaltado, de vir assaltantes numa moto é muito grande. E você vindo tarde na rua, alguém oferecer uma carona, dificilmente uma pessoa em sã consciência vai rejeitar a carona. E aí você vai e tá ali caminhando, a pessoa, eu te levo em casa. Não, eu vou a pé. Parece até loucura uma coisa como essa, né? E aí quando você tá indo a pé, você enxerga na rua, na frente de um prostíbulo, sei lá, um bordel, você enxerga o pregador que vai pregar na tua congregação. E aí? E mostra para um irmão, né? Tipo assim, ele é um irmão assim, eu não sei o tempo de fé dele, qual tempo de fé que ele tem, mas não tem cargo, não tem nada, uma pessoa pequena da igreja. Outra coisa que eu acho interessante é que Deus faz isso. Deus escolhe pessoas pequenas aqui. E aí, a primeira coisa que me saltou os olhos foi isso, porque muitas vezes aconteceu isso comigo. Às vezes tinha caminho que na hora que eu não tinha costume de andar, Deus dizia, aquela coisa de mim, vai por aqui. Aí o pessoal, rapaz, acabou de ter um assalto ali. Aí eu dizia, meu amigo, ficava impressionado com o livramento que Deus tinha dado. E nesse caso aqui, Deus, eu entendo assim, não sei você que está em casa, mas eu entendo que foi Deus que disse, não pega a carona, porque se ele pegasse, ele não ia passar lá, para você ver o que, é que vai estar no púlpito da sua igreja. É a primeira coisa que me salta aos olhos, é que a gente precisa ter mais sensibilidade para entender quando Deus está falando com a gente. Porque às vezes a gente cria algo tão místico sobre a voz de Deus que a gente quer ouvir assim, meu filho amado, um trovão, eu estou aqui. E a gente fica esperando esse tipo de coisa, e às vezes Deus está falando com a gente de uma forma tão simples, não pega essa carona e vai por esse caminho que eu vou te mostrar algo. Acabou. Porque eu entendo uma coisa, Deus não quer envergonhar ninguém. Deus não quer, não é prazer do Senhor envergonhar. Mas você via que Deus dizia a Israel, vou expor a tua vergonha, da tua prostituição, dos teus ídolos para as nações. Por quê? Porque Deus tinha falado várias vezes com Israel, e Israel não se arrependia. Quem sabe esse pregador itinerante, Deus já tem falado com ele há muito tempo, e ele continua nessa prática, e aí Deus revelou para alguém, para encerrar isso aí. Porque essas pessoas no púlpito da igreja estão fazendo mal para os outros. Essas pessoas impondo a mão na cabeça das pessoas estão fazendo mal.
Essas pessoas subindo no púlpito da congregação estão adoecendo a igreja. Pode falar em língua, pode profetizar, mas eles estão adoecendo a igreja. E eles podem até se esconder dos homens, mas de Deus não. Porque Deus foi e mostrou para esse irmão aí. E o irmão pequenininho, né? E aí, coitado, está aflito, porque o local que ele congrega, eu não coloquei o nome, né? Não coloquei o nome para não criar polêmica, porque a gente não está aqui para combater denominação, e sim para combater práticas pecaminosas e alertar. Mas essa denominação tem um sistema político muito forte, é uma coisa bem política mesmo. Só perde para Brasília. E aí você vai ter uma pessoa pequena como essa, que tem uma revelação, né? E se esse pregador itinerante for alguém que tem um, como diz o ditado popular, as costas quentes lá dentro, ele vai denunciar, e esse irmão que está denunciando é que vai ser expulso. Mesmo mostrando o vídeo. É assim que acontece, porque o sistema defende o sistema. Você vê que muitas vezes ocorre coisas na política do Brasil de corrupção, e aí você espera que o outro poder, são 3 poderes na nossa república, que o outro poder vá punir a pessoa que fez aquilo. Mas um defende o outro. O juiz defende o senador, que defendeu o deputado, que o outro defende o outro, e assim vai. E a mesma coisa ocorria nos tempos de Jeremias. O Senhor vai falar com Jeremias e dizer o seguinte: Jeremias, tem coisa horrível acontecendo em Israel. O profeta profetiza falso, o sacerdote está de mão dada junto com ele, ratificando a profecia falsa para o povo, e o povo está gostando de ouvir. E Deus diz: Jeremias, onde é que isso vai parar? Como é que vai ser o fim dessas coisas? E aí eu nem preciso dizer para vocês que o fim foi no cativeiro lá na Babilônia, né? O fim sempre é esse. Então, dentro da igreja hoje está acontecendo isso. O sistema defende o sistema. Quando um pastor famoso faz algo errado, que as pessoas vão comentar lá e falar porque ele é uma figura pública, famoso, aí vem outros defenderem ele. Quando aquela pastora lá matou o marido, sai um monte de gente para defender ela. E defender até as últimas. Você pode pegar aí, porque a internet, e o povo diz que o print é eterno, né? O vídeo lá é eterno. Teve muita gente aí que vocês escutam hoje que defendeu a pastora que matou o marido, dizendo assim, ela não era capaz de fazer isso. Mas aí foi comprovado, ela foi presa, todo mundo abandonou ela. Porque o sistema também muitas vezes sacrifica, né, os seus braços para continuar. Então, o que eu vejo aqui nessa primeira abordagem que eu faço é que, para mim, claramente foi Deus que diz: vai por ali que eu vou te mostrar algo. Eu não consigo viver uma vida e entender que as coisas que ocorrem são despropositadas. Foi por acaso. Não foi por acaso. Foi Deus que mostrou para o senhor, irmão. Assim como tem gente em casa agora, que está me ouvindo, que sabe de muitas coisas nos locais que congregam e estão vivendo o mesmo dilema do irmão, com medo. Porque são pequenininhos e tem os grandes lá, né? Tem o sinédrio todinho lá pronto para punir os pequenos, né? Então, a primeira coisa que eu endosso aqui é que essa experiência que o senhor teve aí, irmão, de saber isso, foi Deus que lhe revelou. Irmãos, tem muita gente assim que gosta de site de fofoca gospel, né? De canal no YouTube, e gente assim que gosta de polêmica, né? Fulano cantou tal, fez isso, todo mundo, eita. Eu não sou a favor disso. Então, nesse caso, que a irmã falou, que gerar escândalo e tal, realmente eu não sou a favor disso. Então, assim, se a pessoa cometer um pecado, eu não vou sair divulgando para todo lugar e botando na internet, criando aquela polêmica e tal. Mas existe uma coisa. A palavra do Senhor diz em Lucas 8:17, assim: não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e não há nada feito às escuras que não seja trazido à luz. Então, o que aconteceu com ele foi justamente que Deus descortinou dele. Então, nesse caso, se ele pensar o seguinte: eu não vou gerar escândalo, aí a outra pessoa diz assim: eu também não vou, aí a outra diz assim: eu também não vou, e aí dizem assim: não, eu vou só ficar orando que Deus vai fazer a obra. Mas e se isso aí já não é uma resposta de oração de alguém que já orou para que Deus mostrasse e ele está sendo uma resposta de oração, né? Então, quando ele viu, ele não precisaria de expor na internet: vou pegar esse vídeo, vou colocar na internet, vou criar uma polêmica. Não. O que era que ele faria? Ele levaria para a direção da igreja. Ele iria expor realmente para a direção da igreja, porque ele sabe
que a partir de agora não é mais apenas um pregador, mas é uma pessoa carregada de pecado que vai colocar a mão na cabeça de outras pessoas. Então, ele está sendo cúmplice, né? Então, eu vou ler aqui um texto que está em Levítico 5, você pode ler na sua Bíblia, que diz o seguinte: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Aí no versículo 5 diz o seguinte: será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, terá que confessar aquilo em que pecou. E aí lá para frente teria um sacrifício que teria que oferecer e tal, né? Então, quando alguém peca, essa pessoa pecou, e eu vi, está escrito, não sei o que estou falando não, e eu vi, então eu estou sabendo daquilo ali, eu não sou mais inocente. E mesmo eu sabendo, eu vou permitir que essa pessoa ela suba no púlpito, ela pregue, ela coloque a mão na cabeça de outras pessoas, está dizendo aqui que ela vai ser cúmplice da iniquidade. O que significa? Ele não teve iniquidade, a mesma iniquidade que está sobre ele agora está sobre mim, que sei. Então, a mesma balança que Deus vai julgar aquele, vai julgar a mim. Porque mesmo eu sabendo, eu não alertei, eu não fiz nada, e ele agora está propagando aí essa iniquidade, né? E a iniquidade está sendo multiplicada. Então, nesse caso, é o seguinte: não vamos gerar escândalo. É impossível, né, que não venham escândalos, é impossível. Tem que vir. Mas eu não vou propagar escândalo, nem que gerar polêmicas. Mas, se eu soube de um fato, Deus permitiu que eu soubesse, e eu me acovardar, e eu não disser nada, e pior ainda, pelo fato de eu ser pequeno na igreja, eu vou participar do culto como se nada tivesse acontecido, talvez ele até vai orar na minha cabeça e eu não vou dizer nada, aí já é covardia. E a Bíblia fala que uma das pessoas que ficarão fora, que não poderão entrar pelas portas no céu, são os covardes, né? Então, irmão, está escrito, não é a gente que está falando, então não seja covarde, não seja covarde. E outra coisa, se disserem assim, mas vai ser expulso da igreja, que seja. Mas vai ser expulso da congregação, o que seja. O que importa é você não ser cúmplice dessa iniquidade, nem ter que carregar essa iniquidade agora, né? É verdade. Eu estava me lembrando dessa passagem aqui. Efésios 5, verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, não só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Só até aqui. A gente bem sabe, como o pastor citou aí, o ministério de Jeremias, né, como foi, né? Era o falso profeta direto, dizendo que ia ter paz, aonde vinha repentina destruição, né? O povo ia ser levado cativeiro, e Jeremias avisando o povo com ódio dele, prende Jeremias, e etc, etc. Mesmo jeito, Ezequiel, Deus chamou Ezequiel, e aí eu me lembro daquela passagem do dever do verdadeiro atalaia, do verdadeiro profeta, né? Que se ele vê alguém no caminho errado, e se ele não avisar, Deus vai requerer dele. Então, quem sabe Deus não mostrou isso aí para ele ir lá e desfazer aquele mal ali que estava no púlpito. Quem sabe Deus estava com zelo ali do altar e estava querendo fazer a limpa ali, né? E ali ele não pode se acovardar, ainda que tenha apagado, pode estar na nuvem esse vídeo aí, ele ir lá com as provas e ir na direção com o pastor, falar com o pastor lá para ele resolver aquilo. Porque ali ele está causando dano não só a ele, mas também a toda a congregação. Quando ele impõe a mão na cabeça de uma pessoa, já imaginou tanto de espírito que essa pessoa não recebe? Então, acredito que aí, essa situação aí, ele teria que ir na direção do pastor, não criar um site, não botar no YouTube, não. Mas ele chegar e ir num sacerdote ali para ele tomar as consequências, né? Saber como lidar com aquilo. Mas uma coisa que eu achei também, assim, que eu fiquei assim pensando, rapaz, eu achei errado, foi em partes. A parte do escândalo, beleza, que o presbítero falou. Mas ele poderia ter dito, vai lá e fala com o pastor. Quem sabe ele também não está com algumas coisinhas erradas ali, já se tem acusado e veio com aquilo. Ou quem sabe que é aquele negócio lá, né? Um ajudando o outro, sistema ajudando o sistema, passando um pano pro outro. Já sabe lá, estão tudo no erro. E quem sabe, assim como Deus mostrou a Ezequiel, quando ele cava o buraco na parede, tá ali o povo ali tudo incorrompido. E até mesmo o pastor dele está envolvido nisso. E ele só vai saber quando ele for lá e for denunciar. E quem sabe ele foi expulso. Se ele for expulso, tiver uma bagunça dessa, é melhor para ele. Bem-aventurado ele vai ser. Não é não? Então, eu acredito que é isso. Porque é do mesmo jeito de antigamente, infelizmente pode estar hoje. Na verdade está, só que eu não sei nessa igreja, então eu não vou poder afirmar. Mas pode estar. Então ele só vai saber se ele tomar coragem e for, né?
Independente do povo aceitar, do povo aplaudir ele, ou se o povo meter o pau nele e expulsar ele tem que cumprir a missão dele, que Deus, acredita, e confiou a ele, como o pastor falou. Né? Se mostrou a ele é porque algo queria revelar. Quem sabe se ele confrontar, e o pastor confrontar, né, o irmão que está no pecado, ele não se converte. Porque tudo que a gente faz escondido vem para a luz uma hora. Justo. É um avivamento na igreja, de arrependimento, de confissão de pecado, quem sabe, né? E é como diz lá, né? Quando Deus diz, o teu pecado vai te achar. E o pastor diz isso para mim. E realmente, de fato, se a pessoa for de Deus, o sacerdote for de Deus, uma hora ou outra Deus revela. E às vezes Deus revela em sonho, visão, mas Deus também revela assim. É isso que eu acredito. Pois é. Outro ponto que eu queria abordar aqui, a segunda coisa, que é o seguinte. Nunca espere que uma pessoa que perdeu o temor a Deus, que ela vai parar com a prática do pecado. A Bíblia diz que, em Provérbios, que algumas coisas não se fartam. Vai dizer que o inferno não se farta. E também aquele que consome o pecado, que ele é um consumidor do pecado. Né? Então, o pecado ele é uma coisa que vicia, aprisiona, e a pessoa sempre quer mais. Nunca quer a mesma dose de pecado, ele vai querer mais. Então, nunca fique esperando, como esse presbítero falou aí, que eu vou chegar nele agora, entendeu? Não pode botar o programa para ele ouvir, para eu falar com ele, porque eu confronto mesmo. Eu peguei um que fica numa live aí na internet, profetizando mentira, e fica lotado lá de gente e tal. E ele engana o pessoal lá que acredita naquelas coisas lá. Mas eu estava num atacadista, encontrei ele lá dentro, e eu disse, eu vou entregar para ele o que é que tem para ele. Eu fui para um lado, ele corria para uma sessão, fui para outra, ele corria, ele estava com o carro vazio, eu tinha acabado de entrar, eu corria para lá, eu corria para cá, e eu fui, e depois eu perdi ele de vista, ele não estava mais lá. Mas eu ia falar para ele. Porque se você tem um Espírito de Deus, entenda uma coisa, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, nem de medo, mas de moderação, de intrepidez, de ousadia. Porque se fosse dessa maneira, João Batista nunca teria perdido a cabeça dele. Porque João Batista chegou para Herodes, uma pessoa que tinha uma hierarquia política alta, elevada, naquela província ali na Judéia, e ele chegou lá e falou na cara dele, da mulher dele, e fez, tu tá todo errado aí no adultério, tu tá com a mulher do teu irmão, rapaz. E aquela mulher ardeu em ira, em ódio, e cortou a cabeça de João Batista. E aí os discípulos dele foram para Jesus e tal, aconteceu tudo aquilo lá. E talvez o pessoal ficou muito decepcionado, e triste, sei lá, frustrado. E falaram para Jesus, né, acerca de João Batista, e Jesus disse só isso de João Batista. Nascido de mulher aqui na terra, nenhum é maior do que João. Então a gente tem que entender que a gente recebe o Espírito de Deus, que a gente está cumprindo um propósito e uma missão para o Senhor, e nós não podemos ser covardes. Se eu fosse covarde, eu não estaria aqui há 5 anos. Eu não estaria aqui há 5 anos. Antes de acontecer aquele fecha-fecha aí, da doença que teve aí, que fechou tudo, pode pegar o programa antigo aí, que estava lá no Facebook, eu até baixei, que eu profetizei aqui pelo Espírito, eu fiz esse showzinho, essa baguncinha aí que está acontecendo aqui, temporariamente vai acabar. E acabou. Eu falei, pessoas não gostaram. Enfim, aquilo que Deus fala pra gente, a gente tem que falar. Então, a segunda coisa que eu vejo é que essa conversa desse presbítero aí, esse negócio que o Senhor foi mostrar para ele, o Senhor fez certo, o Senhor não está errado. O Senhor mostrou aos que estão numa hierarquia maior, dentro da eclésia, da igreja. Mas aí o cara vem com uma conversa dessa, não seja promotor de escândalo. Tudo bem, isso está certo, que você não seja um promotor de escândalo. Mas você denunciar um pregador que está em pecado é promover escândalo? Promover escândalo é botar na internet, ficar fazendo vídeo, querer ganhar dinheiro, fazer piada. Isso é promoção do escândalo. Mas você trazer para a sua liderança, isso não é promoção de escândalo, isso é profético. Isso é a denúncia do pecado. Foi isso que João Batista fez. Foi isso que Jesus expôs dos fariseus. Você nunca leu sua Bíblia em Mateus 23? Leia sua Bíblia aí depois que acabar o programa. Mateus 23, veja Jesus falando com os fariseus. Pergunta se Jesus veio com essa ideia. Não promova escândalo, vá orar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Que conversa é essa? Ninguém sabe o dia de amanhã. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Senhor vai cair. Que conversa é essa? Não, apaga o vídeo, vá orar, vigie, ninguém sabe o dia de amanhã, não promove escândalo. Que conversa? Tudo errado. A única coisa que ele falou certa aí foi não seja promotor de escândalo. Só que ele distorceu a conotação disso para fazer o Senhor ter medo. Entendeu? Eu pegava o vídeo e dizia, não vou apagar não. Vou lá no pastor e vou nos outros, e vou nos irmãos. Se o pastor ficar com coisa acobertando, eu mostro para os irmãos. Meto logo no grupo da igreja.
Mete logo no grupo, que aí o pessoal me tira, mas depois que o vídeo que os irmãos baixaram lá, pronto, acabou. Isso não é promover escândalo. Se você observar, todos os profetas que recebiam o Espírito de Deus, eles recebiam, João, e eles começavam a denunciar e espremer o pecado de Israel. Natã e Davi. Davi, rei. Quando o rei disse assim, mata aquele cara, mata aquele, qualquer um mata, porque o rei está mandando. E Natã chega, e ele vai, quando ele está na presença de Davi, ele usa sabedoria para poder profetizar e expor o pecado de Davi. Quando é exposto o pecado dele, ele se arrepende. Diferentemente de Saul, e Saul até permite que Doeg mate os profetas, como Jezabel fez. Então o homem de Deus, a mulher de Deus que recebe o Espírito de Deus, ele tem que ter ousadia para fazer o que Deus quer. Porque se você vai tentar servir a Deus dessa maneira aí, servir dessa forma, o que é que acontece? Você está sendo, o que a missionalidade falou aqui, covarde. E o que é que diz Apocalipse 21:8? Não vai herdar o reino. Os covardes. As pessoas que se acovardam, as pessoas que elas, como o João orou aqui, Senhor, perdoa o pecado da omissão. O que é omissão? Você sabe uma coisa e se omite, não quer fazer. E outra coisa, irmão, para o senhor poder proceder, o senhor não precisa ter tipo um cargo. Eu tenho que ter um cargo para falar alguma coisa? Quer dizer que a gente sabe que está acontecendo uma coisa como essa, e aí eu não vou poder mostrar o vídeo, não vou poder falar nada porque eu não tenho um cargo. Você não precisa de cargo, você precisa ter o Espírito de Deus. Você pode não ter um cargo na igreja, que é o homem de Deus, mas Deus te entregou uma revelação. Porque o povo acha que revelação é só quando você bate o pé e fala em línguas. Mas não. Muitas vezes Deus permite que você veja a verdade assim na sua cara. E é Deus que está entregando também. E é Deus que está mostrando também. Então, o Senhor precisa tomar uma posição. O Senhor precisa tomar uma posição. Se o Senhor vai escolher se aliar com esse pessoal e ficar calado, como se não tivesse acontecendo nada, ficar em silêncio, não, vamos ficar aqui, ficar sentado vendo esse pessoal pregar, se o Senhor vai ficar lá, ou se o Senhor vai fazer o que Deus quer. Porque muitas vezes, João, quando Deus entrega algo para a gente, Deus faz a gente ir contra 30, contra 1000, contra 10.000, a gente sozinho. Quer uma prova disso? Quando Deus fala com Elias, Elias vai para o Horebe, tem 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, 850. E Elias sobe no Horebe e a população está junto com os profetas de Baal. Está junto com eles. Então, em outras palavras, Elias estava sozinho, contra a população, contra os profetas, contra o rei, contra a rainha. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quem foi que venceu no final? Elias. Você pode ser expulso de igreja, pode ser expulso de ministério, mas uma hora, Deus vai manifestar, como está escrito, como a luz do meio-dia, a tua justiça. Deus julga. Deus vai proceder dessa maneira. Então, o que o Senhor precisa fazer é tomar uma decisão, é se posicionar, é agir de uma maneira que o Senhor expõe isso aí e deixe eles lá decidir. Se eles não quiserem, o Senhor mostra para os irmãos. Eu mostrava na hora para mim. Olha aqui, gente, o vídeo que eu estou aqui. Olha aqui. Isso aqui, tá vendo? O Senhor está congregando aqui, dando o seu dízimo, dando a sua oferta. O Senhor está com um propósito sério aqui. E vou dizendo, tá aqui, ó. Esse rapaz aqui que pregou. E outra, já chamaram o cara de novo para pregar no congresso. O que eu acho interessante é que essas igrejas são assim. A pessoa pode estar vendo o pecado, pode estar vivendo no erro, pode estar fazendo o que for, mas quando ela faz movimento, quando bate o pé, quando fala língua, faz aquilo ali, o pessoal chama. Por quê? É como se desse ibope, como se desse audiência. O pessoal fala, eita, deu certo, tal, aí vamos chamar porque a igreja gostou. E eu vou falar, como a missionária disse aqui, talvez se fosse comprovado, e o pessoal, não estou dizendo que é o caso, mas se o pessoal concordar, chama de novo. Pode chamar. Não tem uma ali em João Pessoa? Não tem um João Pessoa que já veio de escândalo de outra igreja, de outro estado, aí depois já veio de outro local, depois já veio de outro local, aí aqui já veio, aí toda vez que ele tem um escândalo, ele chama advogado, polícia, e todo mundo aí bota assim, ele bota a polícia, bota os advogados e bota o pessoal todinho assim para dizer, não aconteceu nada, tal. Aí ele faz isso, aí depois o pessoal tá pregando junto, tá todo mundo junto e fica nisso aí mesmo, entendeu? Porque nunca chegou ninguém para chegar e profetizar mesmo, mandar logo a direta de Deus, porque quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Então é necessário do Senhor uma atitude, meu irmão. Esse pânico que o Senhor está aí, que está tirando seu sono, é Deus lhe cobrando de um lado e o Senhor com medo do sinédrio do outro, entendeu? É isso aí que tá ocorrendo. É isso aí que está ocorrendo. Então, tome uma posição diante disso, tá certo? Que é a primeira coisa que eu falo, não escuta esse presbítero, porque se for escavacar muito aí, ele deve também estar aí no erro, tá?
Então toma uma posição diante dessa situação. Outra coisa assim que o pastor estava falando, que aqui, a igreja, né, ensinou a gente o seguinte: nós não podemos julgar, nós não podemos falar. Se a gente falar, amanhã a gente vai estar na mesma situação. É meio que uma maldição, né? Não fala não, porque, por exemplo, se você doutrina seus filhos e você vai aconselhar alguém e dizer o seguinte: vamos doutrinar os filhos porque eu estou fazendo, está dando certo. A pessoa vai dizer: você está me ofendendo, amanhã quem vai estar assim é a sua. Cuidado, são maldições. E se a gente não pudesse falar nada, nem ninguém, a gente não teria a Bíblia. Porque a Bíblia está relatada de erros e de acertos de pessoas. A Bíblia é uma coletânea de histórias. Então, se não pudesse dizer nome, né, é isso que as pessoas gostam. É isso que os políticos errados gostam, que ninguém fale. E a palavra do Senhor fala também em Apocalipse, que Deus está falando a respeito de várias igrejas, e para uma certa igreja ele diz o seguinte: eu tenho contra ti que tolera Jezabel. E quando se fala em tolerar, significa o seguinte: eu sei, eu conheço, é da minha ciência, mas eu não vou falar. É conveniente, vou deixar passar, deixar a vida levar, e a pessoa vai sendo conveniente com isso. Então, a igreja era conveniente com Jezabel, alguns são convenientes com a doutrina de Balaão, alguns são convenientes com doutrinas totalmente distorcidas, alguns são convenientes com eventos gospel, com venda, com show. Não, vou ser assim porque eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Não julgueis. Mal sabem eles que a igreja remida vai julgar os próprios anjos caídos, né? Então, a gente precisa ter mais entendimento. Muita gente tem temor, tem muito medo. Eu não posso julgar, eu não posso falar. Mas elas não têm medo de praticar, de saber e de se aliançar com certas coisas, né? Deus nos deu uma missão. Você lembra também que tinha Eli, tinha os filhos de Eli, e Deus vai e levanta Samuel, uma criança, e ele vai ter que falar. Uma coisa que eu achei interessante também é que, vale analisar, é o seguinte: o pastor não disse o nome da igreja, mas a gente já sabe mais ou menos, né, em revelação, profecia, ele só não revela quando tem pecado no meio deles, né? É um negócio muito interessante, né? E eu fico assim, meio sem entender, né? Tem revelação de casa, chave Pix, sabe, já recebeu o Pix, teu RG, teu CPF, que Deus vai vingar, isso e aquilo, mas pecado não. Agora, se o irmão tiver com certas práticas aí, costumes, né, roupas, aí o negócio tá pesado. Mas é desse jeito. É complicado, né? É os últimos tempos que a gente tá vivendo. Mas, assim como eu me lembrei aqui do profeta Amós. Quem era Amós? Quando falou do irmão, que Deus chama, escolhe esse irmão aí da igreja para trazer essa revelação, né, para profetizar. Amós era quem? Ele diz: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas assim diz o Senhor. Deus me tirou após gado, sou boiadeiro, colhedor de sicômoros, mas assim diz o Senhor. Ou seja, ele entregou, não era nada, mas foi lá e falou contra o povo. E o povo tinha raiva e tinha ódio, igual a Jeremias. Jeremias foi lá profetizar, o povo fez: vamos matar, que ele está profetizando contra. Então, é isso. O profeta, ele muitas vezes fala o que ninguém gosta. A realidade é isso, que confronta o ego, confronta o pecado. E eu dou glória a Deus, porque o pastor, ele é um profeta e muitas vezes ele me confrontou e foi pro meu bem, pra minha mudança. Se eu não tivesse sido arguido, se ele tivesse pensando nos dízimos dos irmãos, nas ofertas, não tivesse repreendido, a igreja ali estava lotada. Se o pastor tivesse medo, se ele sair da igreja. Não, mas é porque ele está preocupado com a alma. E quantas pessoas não estão nesses ministérios aí que, como um jovem chegou para mim e disse, eu chegava, confessava que eu era líder, né? Confessava que eu estava no pecado, e ele dizia: Deus perdoe, isso é normal. E esse pecado foi agravando, mas quando ele foi revelado, porque assim como Davi, o fruto nasceu, entendeu? Vocês me entendem? Aí não tem como esconder, aí foi que afastaram ele, ou seja, pode pecar, Deus está aí, mas se o negócio se feder aí pronto, aí que eu faço alguma coisa. Ou seja, Deus não importa com o que Deus está pensando, o que Deus está vendo, o que importa é o que as pessoas estão pensando. É igual está escrito, né? Muitos amaram mais a glória dos homens do que a de Deus, sabe? E é isso. Então você tem que escolher aí, ser amado por Deus ou ser odiado por Ele, por ser covarde, por ser omisso. Porque isso aí eu sei que não é fácil, você pode ser jovem, não tem cargo nenhum, sabe? Mas Deus, quando Ele chama, Ele dá ousadia, Ele dá a graça pra gente ir profetizar. Como Miqueias, ele disse: estou cheio do Espírito Santo, de força e de juízo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, é isso que Deus chama. Deus chama a gente para isso, para profetizar e falar a verdade.
independente de quem a gente seja, da idade, da condição financeira, ou quem a gente seja. Eu acho interessante que, como o João ressaltou aqui, que muitos desses ministérios, o pessoal procura ser pragmático, fazer o que dá certo e não o que é certo. De que maneira? Vamos fazer o que o povo gosta. Tipo assim, vai ter evento, vai ter aquela coisa. A gente sabe que o cara está em pecado, mas deixa ele cantar, o cara tem carisma, o povo gosta, a igreja lota. Então vamos deixar ele lá, meu irmão. Depois que passar, a gente resolve. Ou seja, dessa forma, o povo manifesta que realmente não se importa com o que Deus pensa. Como se Deus se importasse com o evento, com isso, com aquilo. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá Deus. O sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha a placa assim, santidade ao Senhor. Para que ficasse claro o que Deus queria. Separação, João. Separação do pecado. Aquele que Deus escolhe para ele, Deus o consagra. E se dentro do ambiente, congregação, está vendo isso aí, esse varão aqui, fazendo isso, ele estará se consagrando. Você lembra quando teve o bezerro de ouro, que o pessoal se prostitui? O que é que Moisés disse? Quem é que vai se consagrar hoje? Eu acho que quem fica lendo pensa, o pessoal saiu para jejuar e cantar ainda a harpa. Cantar 7 de fogo, 7 de sangue. Não, não. Ele disse, quem quiser se consagrar hoje, pegue sua espada e mate seu irmão. Ele foi, matou 3.000, disse, pronto. E consagrou o arraial. Isso denota como que funciona o meio jurídico do mundo espiritual. De que maneira? Ou seja, Deus mata o filho dele, o cordeiro dele, para pagar o pecado. Então, quando aquele povo está lá com Moisés, exerce aquilo ali, o juiz é executado e a coisa acalma. Então, precisa ter o sacrifício para que seja aplacada a ira de Deus. Né? Jesus é o sacrifício perpétuo. Então, nesse caso aqui, Deus está irado. Deus mostra algo para o Senhor. O Senhor vai fazer o quê? Guardar isso, o Senhor vai morrer. Eu me lembrei aqui do profeta Urias, da época de Jeremias. Ele é um profeta pouco conhecido, porque quando Jeremias se levanta profetizando, ele também começa a profetizar a mesma coisa que Jeremias falava. Só que Jeremias aguentou o tranco. Ele foi correr, foi fugir lá para o Egito. Olha o lugar que ele foi fugir, para o Egito. Aí quando ele correu, o rei manda capangas ir atrás dele e matam ele lá no Egito. Sabe o que isso quer dizer? Que você, quando Deus te levantar com a profecia, com algo, mantenha firme o que você está falando, porque Deus está com você. Já imaginou João Batista, quando ele denunciou o pecado de Herodes lá? E aí, quando ele está preso lá, e aí, vai continuar com isso? Ele, não vou segurar não, tá bom, não é adultério não, estava só ficando, tal, não sei o quê, não, mas aí Deus entende. Não, ele sustentou, ele perdeu a cabeça por isso. Se você observar, todos os profetas de Deus, de verdade, eles sofreram alguma coisa por pregar a palavra. Jesus vai dizer, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, caluniados, que receberem difamações por causa do meu nome. Ele faz, porque antes de vós vieram os profetas. O reino é dessas pessoas. Entendeu? E é por causa desse tipo de pensamento que a missionariedade falou, que João Neto falou, que a igreja está desse jeito. Porque o pessoal vê o errado e não fala. Você vê o erro e não fala, não pode falar, não pode julgar, não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Você pode fazer festa, você pode fazer show, você pode fumar maconha, você pode fazer tudo, se prostituir, pode fazer tudo. Pintar a igreja de preto, pintar jogo de luz, transformar numa boate, fazer um churrasco lá dentro, entendeu? Fazer a Santa Ceia com bolacha, creme crack, igual eu vi esses dias, e com todinho, entendeu? Pode fazer tudo, pode vender iPhone roubado, como foi na igreja aí, pode ser matador nas horas vagas, que você não é obreiro, matador, pode ser tudo isso. Você só não pode denunciar o pecado. Eu fui expulsar demônio, a pessoa manifestou na igreja que eu estava, foi expulsar o demônio, aí dizia, não pode expulsar muito demônio aqui não. Eu fiz, como assim? E vocês contam quanto tempo que eu não estou vendo, eu estou expulsando. Aí não queriam deixar, na verdade, não queriam deixar para não chocar as pessoas de condições que estavam lá. Porque eles não gostam de ver, não. Eles chamam o mal. É o mal, é a sombra. Demônio, filho, está na Bíblia. Jesus expulsava o quê? Demônio. O que é que o gadareno tinha? Era uma sombra, era um mal? Não, era demônio, era uma legião de demônio que ele tinha. Então não pode fazer nada hoje, você não pode fazer nada. Sabe por que eu parei de aceitar convite de pregar nas igrejas, o pessoal chamava? Porque toda vez que você vai pregar o que está na Bíblia, o povo não gosta. Eu disse, peraí, eu estou só fazendo inimizade, porque eu prego ali, o povo não quer, eu prego ali, não quer. É melhor continuar pregando na rádio, porque liga quem quer, escuta quem quer e pregar na congregação onde eu sou pastor, porque vai lá quem está querendo. Agora, quando eu vou na dos outros, o pessoal não gosta, eu parei. Pastor, o senhor pode pregar aqui, não prego mais não. E ali, também não prego mais. Então a gente tem que ter posição. E o Senhor está com algo na mão, Deus entregou algo na sua mão. O que é que o Senhor vai fazer? Proteger o sistema e deixar do jeito que está aí, rolar o congresso agora, ou vai tomar uma posição? Tomar uma posição diante de Deus. E dizer, Senhor,
seja o que for, eu vou lá. Eu vou lá, igual a Esther, né? Esther, se tu for falar com o rei, tu vai morrer. Ele não chamou ninguém. Se perecer, pereci. Então a gente precisa ter coragem. Grandes decisões na vida da gente, para mudar o rumo da gente, e também no ministério, requer coragem, João. Tudo que você vai fazer requer coragem. Você tem que ter ousadia para fazer. Para você casar, requer coragem. Para você formar uma família, requer coragem. Para você abrir um negócio, requer coragem. Quanto mais para você profetizar. Mover com algo espiritual. E o que eu quero dizer aqui para fechar, o que eu quero trazer aqui para fechar, eu vou dizer uma coisa. Pense quantas pessoas mais serão prejudicadas pela sua omissão. Não só na sua igreja, nas outras. Então, eu vou botar um peso maior para o senhor. O senhor está achando que está pesado o presbítero, a liderança e Deus, né? O senhor não está achando, eu vou botar um peso maior. Pense quantas almas vão ser prejudicadas por esse casal. Por esse casal. Eu não sei se a mulher não sabe, ou ela sabe e é conveniente com isso, porque tem mulher que é conveniente. A mulher do profetinho ali lá na praia, ela é conveniente. Ela sabe, mas quando chama advogado, chama policial, aí faz toda aquela coisa na mídia, ela fica do lado, só balançando a cabeça, para não perder a vida que ela vive, né? É conveniente. Eu não sei se é esse caso aqui. Mas vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor não falar agora, ouvindo esse conselho, não tomar uma atitude, o senhor vai ficar quieto, não vai fazer nada, vai se acovardar, vai continuar indo no banco, mofando. A ira de Deus vai ser contra o senhor. E várias pessoas serão prejudicadas, porque eles vão pregar em mais igrejas, em mais congressos, vão colocar a mão na cabeça das pessoas, vão profetizar para as pessoas, vão adoecer ministérios, e tudo isso vai acontecer, porque Deus lhe mostrou algo, entregou algo e o senhor não teve coragem. Jeremias, quando foi chamado, disse assim, Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus fez, você vai e vai falar tudo o que eu estou mandando. Jeremias, sim, senhor. Aí Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua. Ele fez, Moisés, quem fez a boca foi eu, a fala foi eu e a língua foi eu. Você vai. Todos vão, João. Aí de nós dizendo, não, senhor, a gente não vai não. Faça isso não. Porque vai ser pior para o senhor. Pega esse vídeo aí, vá no pastor. Se ele passar o pano, pode mandar para os membros. Pode mandar para os membros. Pode botar para os membros aí. Diga que foi eu que mandei, bota o programa lá no YouTube. Diga, ó, esse foi esse pastor aí da rádio que disse que era para mandar. Mandei para vocês. Isso é doutrina profética e apostólica. Vale as cartas de João. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Ele disse logo o nome do cara. Ele quer a primazia em tudo. E Paulo? Himeneu e Fileto, eu entreguei logo ao diabo. Eu já entreguei logo. E foi dizendo, dando o nome das pessoas. Para quê? Para que se fosse identificado. Porque eu vou dizer uma coisa. Se esse varão quisesse se arrepender, Deus não ia mostrar isso para o senhor. Deus ia tratar com ele. Mas eu acho que Deus está falando com ele e ele não quer se arrepender. Aí Deus entregou para o senhor tomar uma atitude. Então é isso aqui que eu deixo para o senhor. Se o senhor não agir, a mão de Deus vai pesar no senhor e mais pessoas vão ser prejudicadas por sua omissão. Almas serão prejudicadas. E essas almas vão ser cobradas do senhor. Vão ser cobradas do senhor. E aí Deus vai e levanta outro no seu lugar. A gente tem que tomar posição, gente. É por conta de tudo isso que aconteceu que a igreja está assim hoje. Não julgue, não fale, não diga, não veja, se faça de cego. Não, porque tem um congresso, tem isso. Não tem isso, não. Uma vez, só para encerrar, lá na igreja que eu pastoreio, tinha os meninos lá do louvor e tal, e a gente ministrava junto às vezes. E aí eu cheguei no culto, aí estava dois com o pé sujo de preto, tinha faltado água, sentado lá, o outro todo bronzeado, parecia que tinha uma cama de bronzeamento artificial. Chegaram atrasado e disse, o que está acontecendo com vocês? Uma turma foi jogar futebol no dia de culto, não tinha água, voltou com o pé preto. O outro estava na praia surfando. Eu falei, meu filho, você é um surfista ou um ministro de Deus? Estava lá. Eu falei, não vai ter louvor hoje. A igreja é cheia de gente, eu nem liguei. Gente, não vai ter louvor hoje, porque essa turma aqui estava no futebol, esse aqui eu estava surfando, todo mundo olhando. Eu falei, não vai ter. Falei a verdade. Abra aí sua harpa e vamos cantar. Se todas as vezes que ocorressem essas coisas, a gente fizesse isso, os filhos não seriam mal criados, o casamento não daria errado e, consequentemente, a igreja não dá errado. Toda vez que um pai vê um filho errar e não cobra do seu filho, você está fazendo o quê? Você está preparando seu filho para lotar o presídio. Eu nunca esqueço uma frase que um pastor disse. Se os pais fizessem bem o seu trabalho, os presídios estariam vazios. Vá atrás desses caras que estão no presídio. Eu prego no presídio, eu posso dizer. Os caras são de favela, mas um bando de gente mimado. Fazia o que queria, xingava com a mãe, xingava com a avó, fazia o que queria, tinha o que queria. E ninguém nunca disse nada. Aí o que acontece? A polícia vai lhe ensinar. Aí está aí no presídio.
Se os pais fizessem bem o seu trabalho, os presídios estariam vazios. Se os profetas não calassem sua boca, a igreja estaria limpa. E encerro com o versículo que está lá em Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe. É aqui que eu fecho, vou fazer um intervalo e daqui a pouquinho eu volto com a palavra para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aqui. Queridos, a gente vai estar lendo aqui em Tiago, capítulo de número 1, e o versículo número 4, que diz assim: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, esses dias eu estava ouvindo alguns testemunhos de alguns irmãos, e eu estava meditando. Eu gosto muito de ficar refletindo, tem momentos que eu paro para analisar as coisas, pensar, ouvir, refletir. Eu estava meditando no testemunho de um irmão, que ele me mandou, e eu fiquei vendo a trajetória que ele trilhou até obter aquilo que ele buscava em Deus. E aí eu fiquei vendo os meses e estava avaliando e pensando assim: quantas pessoas que já ouviram a mesma palavra que aquele irmão ouviu, a mesma profecia que aquele irmão ouviu, que vivenciou a mesma situação que aquele irmão vivenciou, e ele não teve o mesmo resultado. E às vezes eu questiono, converso com Deus e falo: Senhor, por que isso, por que aquilo? E me vê esse versículo aqui. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa. Ou seja, não basta só você perseverar. Tem que ter uma ação completa. Tem que ter uma atitude completa de perseverança, né? E aí, às vezes a gente está dentro do ambiente da igreja, a gente está ouvindo a palavra, a gente até inicia alguma coisa, mas não consegue concluir, não consegue terminar, não consegue ir até o fim. E eu vou dizer, a maioria das pessoas que estão na igreja, elas vivem isso, porque elas não conseguem ter essa ação completa que Tiago fala aqui da perseverança. E quando você vai para esse contexto de Tiago, o que seria essa ação completa? Qual é a ação completa da perseverança? A ação completa é você perseverar até alcançar o objetivo que você lançou. Quantos propósitos, quantas campanhas foram lançadas, quantas coisas foram feitas, lançadas diante de Deus, orações, propósitos, jejuns, clamores, início de obra, disso, daquilo, de ministério que não conclui, que não vai até o fim, que não tem êxito, que não chega até o final, que não tem condições de ir até o final, que não vai até o fim, que não conclui, que não termina. E muitas pessoas se questionam, até talvez pode estar ouvindo agora, várias pessoas estão assim: por que Deus não chega a minha vez? Por que não chegou a minha vez? Por que eu não concluí? Mas porque não tem ação completa da perseverança. Você pode começar, você vai 1 mês, você vai 2 meses, você faz, mas você não vai até o fim. Essa é a parte mais difícil. Começar, qualquer um começa. Começa o propósito, começa a campanha, começa a oração, começa a caminhada. E quantos termina? Perseverar? Não, estou perseverando. Sim, mas você vai até o fim? A parte mais difícil é até o fim. Começar a construção, a pessoa começa, e terminar ela. Começar o ministério, a pessoa começa e concluir ele. Para dizer igual a Paulo: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Paulo foi até o fim. Mas quantas pessoas que Paulo ganhou, que começou como Paulo, que não foi até o fim? No ministério que eu pastorei, quantos andavam comigo, pregavam no mesmo púlpito e hoje estão desviados? Então, para você obter algo, não é chorando, como diz, né? Tem uma música que diz, que a vitória vai chorando, geme e chorar. Não, você vai ter quando você tiver uma perseverança, como diz aqui Tiago 1,4, com ação completa, para que você seja perfeito e nada deficiente. Então você chega ao patamar de conseguir. Eu estava ouvindo o testemunho, dizendo, olha só, a pessoa entra, a pessoa passa por todo o percurso, enfrenta todos os obstáculos, dificuldades e barreiras, e ela conclui aquilo que ela iniciou. E ela vai até o fim. E ela tem êxito naquilo. E hoje você cria uma mística dentro da igreja que você nem precisa perseverar, nem precisa nem fazer nada, e já se conclui, já está efetuado, e está feito. E está executado. Por isso que muita gente hoje tem perdido a fé. A quantidade de pessoas que falam comigo, pastor, ora por mim, porque se o senhor falar, Deus vai ouvir. Deus não vai ouvir você? Então a pessoa tem fé que Deus não ouve ela. Essa é a fé da pessoa. Por quê? Porque ela nunca obteve nada de Deus. Porque eu vou falar por experiência, a parte mais difícil é até o fim. A pessoa começa. Todo mundo começa. Mas quantos desistem?
Tem gente que começa e já começa pensando em desistir. Ele vai iniciar pensando em desistir já. Quando é o dia que eu vou desistir? E a pessoa não vai conseguir nada. Assim é a maioria das pessoas. Você vai ler as escrituras, vai meditar nelas, e você vai ver que, como diz Tiago também fala, que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, ele não alcança nada do Senhor. Tem um momento que Josué chama o povo e diz: espera aí, a gente agora vai ter que tomar uma decisão aqui. Ou persevera em seguir o Senhor, ou persevera em seguir a Baal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque as pessoas não sabem. Então, o grande fator do fracasso é justamente esse: as pessoas não perseverarem. Vamos casar, eu gosto da festa, eu acho muito bonito e é lindo, eu quero ter uma festa de casamento muito bonita. Mas tu quer ficar casado até o fim? Quantos pastores hoje estão se divorciando, líderes se divorciam e fica até estimulando a igreja a se divorciar? Começou o casamento, mas terminou o casamento? Quantas pessoas acham bonito ter um filho? Eu acho bonito ter um filho, eu quero ser mãe. Porque a irmã da igreja tá grávida e eu quero também ter um filho. Tem gente que engravida por inveja, sabia disso? Aí quer ter um filho. Aí vai lá por competição, por porfia. Tem gente que é tão fracassada que ele precisa porfiar para dizer que tem um filho para competir. Tem gente que é assim. Mas beleza, fez o filho. Tu vai criar ele? Tu vai cumprir o ministério cabal de pai e de mãe com ele? Essa é a parte difícil. Por isso que a maioria das pessoas que estão na igreja tem filhos mal educados, tem uma vida profissional fracassada e a ministerial nem se fala. Como foi esse irmão do quadro Socorro Vem do Alto? Foi o primeiro ponto, foi ele ver. O segundo ponto foi ele comunicar, mas ele vai ter que ir até o fim agora. Aí ele para agora, aí não vai para canto nenhum, se desvia. Eu não nasci para ser crente, eu comecei até bem, mas houve um fato. Eu estou triste com igrejas, é o que muitos falam. Não, você não está triste com igreja, não, você está triste com você mesmo. Se esse irmão aqui se desviar, eu encontrei ele na rua, ele dizendo que está triste com a igreja, você está triste com você. O único responsável por você estar aqui é você. A gente precisa perseverar. É dolorido, João, perseverar. Você está perseverando. Mas pare para pensar quantas vezes você sentiu angústia, você sentiu dores, e você achou que era o fim. Aí Deus vai, renova, você continua. O problema é esse. O problema é que ninguém quer perseverar mais hoje. Sabe como é que o pessoal quer fazer? Se converte hoje, daqui a 2, 3 meses já quer ser um pastor ou uma pastora, abriu igreja já. Eu vou abrir, eu não preciso aprender com ninguém, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de líder, eu não preciso de nada. E aí a pessoa vai embora. Até abre, até inicia, mas não conclui, não estabelece, não tem êxito. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite que nunca estabeleceram nada na vida. Até começa, até vai, mas não chega ao fim, não colhe o fruto, não tem conclusão. Por quê? Porque não estabelece. E aqui está dizendo o seguinte: você tem que ser perseverante. Você tem que ser perseverante, que sua perseverança tenha ação completa. E a ação completa da perseverança é o resultado daquilo que você perseverou. A ação completa é você obter aquilo que você iniciou. Eu tive momentos de oração com a missionária que a gente punha um propósito diante de Deus e começava a orar. Aí você, às vezes, esquece o que você orou e esquece o que você está buscando. E às vezes está tão difícil que você para. E aí você, quando você para uma vez, você cria um hábito de começar tudo e não terminar na sua vida. E aí eu comecei a fazer o contrário, comecei a botar algo e dizer: a gente vai conseguir isso assim, vai ser assim, vai ser assim. E foi daí que surgiu a vigília do clamor. E a gente está indo para a quinta e colocando propósito diante de Deus, e insistindo nos propósitos diante de Deus, e seguindo os propósitos diante de Deus. Porque a gente só vai contemplar o milagre, João, se a nossa perseverança tiver ação completa. Quantos jovens você já ganhou para Jesus, que andaram do seu lado, que caminharam com você, que falaram que ia fazer, que ia ser assim, que vocês planejaram, que hoje não estão mais nem no caminho? Quantos? Vários. Por quê? Até perseverou 1 dia, 2, mas tem que ser completo. Tem que ser constante e contínuo. Tiveram pessoas que vieram aqui na rádio que não estão mais no caminho. Ou seja, tem que ter ação completa. Essa é a parte difícil. Eu falo que é difícil. Eu não estou dizendo, Deus não está pedindo nada fácil para a gente aqui. É difícil. Você já imaginou Jeremias nesse ministério, que a gente falou tanto de Jeremias hoje, nesse ministério insistente,
de dizer para o povo ir até o fim, até ver o povo ser levado para Babilônia e ficar lá. Quanto tempo durou isso? Quando Jesus sobe, que 500 estão ali com ele, tem 500 pessoas. E ele vai falar, olha, não se ausente, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Então ele falou, pronto, beleza. Tinha 500. Por que quando foi batizado com o Espírito Santo só tinha 120? Quantos foram embora? 380. 380 foram embora. E 120 foram batizados. É sempre assim. Você está na igreja, você está na obra, você está no ministério. Para começar, muita gente começa. No começo todo mundo começa. Eclesiastes diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. O começo todo mundo vai, mas quem termina? Aí todo mundo chega lá, vamos embora. Mas concluir mesmo. Quem é que vai ficar para a gente concluir esse negócio? Poucos ficam para a conclusão. Quando foi na hora do pega para capar mesmo, quem ficou com Jesus? Ninguém, só Jesus. E João ainda foi com Maria para os pés da cruz, mas só ficou Jesus. E para a gente obter o êxito de Deus, para você ver verdadeiramente o seu milagre materializado, você tem que ir até o fim. Você tem que ir até o fim daquilo que Deus falou que ia lhe dar. E essas músicas gospel, cuidado com isso. Isso é veneno. Essas músicas gospel, elas têm ensinado a você ser uma pessoa fraca. Se você chorou, não chore. Como é aquela lá? Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Aí tudo que você pedir a Deus já está vindo, não sei o que lá e babá. E a pessoa fica ouvindo um negócio desse. Não é assim que funciona. Tem que dizer assim, tá doendo, você está passando por essa luta, mas persevere, Deus é com você. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo a vencer o mundo. Tem que cantar as escrituras para que o povo seja instruído, trabalhado, treinado nas escrituras. E não música gospel. Se você pegar o teor das músicas gospel de hoje, é o seguinte, é só você chorou, você está chorando, está doendo, não sei o que lá, e você está aí todo encolhido, feito um rato, uma barata evangélica, e aí no final Deus vai fazer tudo, destruir todos os inimigos, dar um vento soprar, vem a carruagem da Cinderela de abóbora e pega a barata evangélica e leva para o espaço, e você vai ficar voando no espaço. Tipo, isso não existe. São coisas mirabolantes que esse pessoal prega e o povo acredita, porque o povo gosta de quê? De mentira. Entendeu? Então você precisa ter a compreensão de que aqui no Tiago está escrito que a sua perseverança ela tem que ter ação completa. Vai até o fim esse negócio. E eu tinha um costume de tudo que eu começar a não terminar quando eu não era crente. E aí eu tive que sofrer para aprender no evangelho, a começar uma coisa, terminar e lutar contra mim mesmo para que eu pare de desistir, porque vira um vício desistir. Eu tenho um amigo que começou praticamente a caminhada comigo. Ele já casou 4 vezes. E ele falou, não, dessa vez não vou acabar não. Aí já casou de novo. E eu estou dizendo, se ele não morrer, ele vai separar de novo. Porque desistir vira um vício. O homem que se divorcia, toda vez que o perrengue der no casamento, ele vai pensar, eu vou desistir, porque ele já tem essa válvula de escape. A mulher também. O homem que foge de ministério, ele já vai criar isso. Quando ele entrar no ministério, que o negócio for difícil, ele sai. Quantos colegas que eu tenho que pregam, que vão na igreja, quando vê a dificuldade do ambiente, ele não quer congregar lá. Pastor Josué é homem de Deus. Lá é uma bênção, a gente é acolhido. Mas aqui eu não congrego não, é muito difícil. Aí cai na Babilônia gospel, porque lá é mais fácil. A pessoa sempre vai ser traída por isso. Você vai ser puxado como um imã para aquilo que é mais fácil, porque você não tem uma perseverança de ação completa. Não vai até o fim nada. Então sempre você vai procurar o que é mais fácil, o que é mais conveniente, o que dá prazer. O evangelho não é algo para dar prazer. Prazer você vai procurar em outro canto. E não no evangelho. Será que Abraão sentiu prazer em ir lá matar Isaac? Ele estava indo feliz, cantando, chamou uma banda. Será que Jesus, quando ele foi para o Getsemane, ele promoveu um louvorzão lá, vendeu pulseira? Ó, pessoal, vamos para o Getsemane, que amanhã eu vou ser crucificado, e aí eu vou vender umas pulseirinhas para você entrar a camisa, entendeu? Aí vocês vão comprar o convite, né? E aí vocês vão lá comigo celebrar. Não. Ele disse assim para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Ele disse lá dentro, Mateus 26, abre a sua Bíblia e lê. Ele subiu com os 12, com os 11, porque Judas já tinha traído ele. Subiu lá,
chamou só Pedro, João e Tiago para subir com ele. E ele disse para os 3, vigia aqui comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Aí ele começa a orar e diz assim, Pai, na hora final, a hora de consumar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Imagina a angústia. E diz que ele começou a suar sangue. Aí ele fez, contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Cadê os discípulos? Os 3 dormiram. Tamanha era a opressão espiritual naquele lugar. Dormiram. A atmosfera naquele dia do Getsemane estava pesada. Os discípulos dormiram. E Jesus chega para eles e diz, vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora. E ele ora 3 vezes pedindo para o Pai livrar ele. Diz, mas seja feita a tua vontade. E aí ele levanta. O traidor se aproxima. E aí ele vai embora. É carregado pela guarda do templo. Pedro parte para a violência, corta a orelha do soldado. Judas dá um beijo nele. Ele olha para o olho de Judas e diz, amigo, tu me trai com um beijo. Vai embora. Na sexta noite, começa a ser espancado. Levanta-se testemunhas falsas. O sumo sacerdote começa a blasfemar lá. E aí Jesus é levado agora para o governo de Roma. É açoitado. Até sua pele ser arrancada das suas costas. A pele era arrancada. E aí ele passa por aquilo. Os caras jogam o pano por cima de Jesus, zombando. Mete a coroa de espinho na cabeça. Leva para a presença dos judeus. Que Pilatos diz, eu não estou vendo crime nesse homem, eu vou soltar ele. Bota ele lá, todo rasgado, da carne viva. Joga um pano por cima dele, enrola ele. O pano cola na carne viva. A coroa de espinho crava, cada espinho no deserto, também desse dedo midinho, cravado na cabeça. E aí, diz, eu vou soltar ele, porque não tem crime não, estou lavando minhas mãos. Os judeus, crucifica. Ele falou, ele não tem crime. Os judeus, crucifica e que o sangue dele caia sobre nós, nossos filhos. Soltaram Barrabás, tira o pano de cima de Jesus, rasga tudo de novo, porque o pano tinha colado nas feridas. Bota o patíbulo da cruz nas costas dele e faz ele levar. E ele vai se arrastando. Ele vai se arrastando. Ele vai se arrastando. Uma hora ele cai. E aí os romanos pegam o sirineu, joga ele lá e diz, carrega e ajuda ele. Ele vai e ajuda Jesus. Jesus vai até o fim. Prega a mão. Um cravo, uma ponteira de ferro desse tamanho aqui. Um palmo mais ou menos. Bota a mão assim, crava na cruz de um lado, crava no outro. Crava um pé por cima do outro. Tira a roupa todinha. Deixa a pessoa exposta, nua ali na cruz. Bota um ladrão na ponta, outro na outra e ele lá. E a morte por cruz, você morria por sufocamento. Você está naquela posição, você sufocava ali. Fora que ele estava retalhado e o sangue sendo vertido na cruz. E ele vai até o fim, ainda ganha uma alma na cruz, que é o ladrão. Ele vai até o fim lá. Aí ele diz assim, está consumado, está feito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O maior exemplo de perseverança, de ação completa que a gente tem é isso aí. E hoje o que é que a gente tem da igreja? Uma geração de pessoas estimuladas ao fracasso. Pode ver que os pregadores que fazem sucesso e as músicas que fazem sucesso são as que estimulam você a ser chorão, chorona, fracassado. Ninguém pode cobrar, ninguém pode apontar, ninguém pode cobrar de você, ninguém pode te arguir, ninguém pode fazer nada. Porque você é fraca, você é fraco, você é chorão, você não persevera. Dizem que a tua vitória vai chegar no carro do Papai Noel no final do ano. É isso que estimula. E quando você olha para o que eu falei aqui de Jesus, falei resumidamente, que eu não tenho tempo de pregar mesmo aqui. Falei isso aqui resumidamente. Se você quiser ouvir eu pregando, vai no domingo na igreja, ou na terça. Aí eu prego 1h30 e a igreja aguenta. Eu prego 2 horas e o povo fica lá. Você vai para esses cultos hoje aí, o pessoal não quer perseverar nem na pregação. Tem uma igreja grande aqui de João Pessoa, que fica ali perto do centro, ali em Jaguaribe. Aí eu fui ver o culto online. Mandaram o link. Canta isso, canta conjunto, canta aquilo. Pô, canta. O pregador, 3 minutos.
Eu fiz, é por isso que essa igreja é a que mais promove escândalo. É a que mais promove escândalo. É por isso que ela tem obreiro matador. Tem pastor que vende celular roubado. O povo não quer perseverar nem pregar hoje em dia. E eu digo para você, se você continuar nessa ideia, dessas lives, dessas profecias, desse negócio que está sendo vendido como evangelho, que você não vai fazer nada, que vai chegar ao teu socorro, você nunca vai sair do cativeiro que você está hoje. Você nunca vai alcançar nada. É o que eu digo para os irmãos na igreja. Se vocês não buscarem, se vocês não aplicarem o coração, se vocês não perseverarem até o final, vocês não vão alcançar nada. E é tanto que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a expressão de consumação da perseverança, de ação completa que o Tiago está falando. Você vai até o fim, você vai ser salvo. Não é aquele que perseverar, João. Que perseverar, tem muita gente que está ouvindo que persevera, mas parou. Tem gente que já perseverou. Tem gente que persevera no erro. Mas pouca gente vai perseverar até o fim no que é certo. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse tempinho que eu tenho de caminhada, 19 anos, eu já tive muitos amigos, que eu achei que a gente ia pro céu junto. Hoje estão no mundão. E desistiram. Me lembro das nossas vigílias, que a gente fazia, vigília pessoal da gente, só a gente. Eu morava ali e tal, chorando, buscando. E dizendo assim, Senhor, prefiro morrer do que te deixar. Hoje estão no mundo. Que perseverança é essa? Você nunca ouviu falar da perseverança dos santos, que a Bíblia cita? A perseverança da gente até a morte, João. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse vai dizer a uma das igrejas, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, ou seja, esteja disposto até a morrer para me seguir. Esse é o evangelho. É por isso que eu digo, eu nunca vou lotar um templo gigante, eu nunca vou trazer uma multidão, porque eu vou pregar isso aqui sempre. E tem 2 produtos hoje que estão sendo colocados diante do povo. Esse evangelho que eu estou pregando da Bíblia e o evangelho dessas igrejas aí. Da maioria, né? Ainda tem igrejas, tem homens e mulheres de Deus ainda que tem zelo pela palavra. Mas aí quando o pessoal olha para os 2 que estão sendo expostos ali, o pessoal diz, eu quero esse aqui, eu não preciso fazer nada. É falso. Isso é igual esses produtos que você compra da China, do Paraguai. Parece com o original, mas não é não. Essas coisas aí parecem com o evangelho, mas não é o evangelho. E você só vai saber que não é o evangelho quando essa coisa diabólica que você abraçou para a sua vida começar a trazer seus flagelos para a sua vida terrena e vai terminar na sua vida espiritual quando você morrer. Quantas pessoas? Eu me lembro de um pastor que ele abraçou essa coisa e até cantava, fazia lá as coisas dele e abraçou isso e começou a dar os frutos dessa coisa que ele abraçou. Ele começou a se envolver com homens. E dentro do púlpito lá, em cima do púlpito lá, ele envolvido com homens. Um desses homens que ele estava envolvido matou ele. E aí saiu até no jornal. Aí o povo, não foi isso não, foi outra coisa. E muitos dos que estavam lá, que sabiam disso, até hoje, continuam perseverando na mesma coisa, mesmo sabendo que não dá fruto. Tem uma perseverança de ação incompleta naquilo que Deus revelou através das Escrituras. Só assim você vai atingir um objetivo. E era o que eu dizia a João. João, pastor, aquele rapaz, aquele meu amigo, aquele lá, eu vi, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu disse, então vá-se embora, tchau, vá-se embora da igreja, deixa de encher o saco aqui, vá seguir, vá lá fazer o que eles querem fazer. Porque se você quer conciliar a vida daquelas pessoas com o evangelho, você não vai aguentar, porque não dá. Ou você faz igual a Eliseu, queima os carros no fogo, queima os bois, oferece em holocausto e vem, ou então você não vai conseguir ficar com essas 2 coisas. Porque Deus vai exigir tudo de você. Deus vai cobrar tudo. É tudo por tudo, João. Deus entrega o seu filho unigênito e você entrega a sua vida toda. Aí hoje fica essa turma chorando, achando que isso que eles estão vivendo é evangelho. É por isso que modelo que pousa sem roupa, ela diz que é evangélica. Maconheiro que faz apologia às drogas diz que é evangélico. Cantora que faz apologia de música sertaneja, prostituição diz que é evangélica. Todo mundo está dizendo que é hoje, que é de Jesus. Por quê? Porque você não prega a perseverança de ação completa. Ser fiel até a morte. Vai até o fim.
persevera na sã doutrina. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Cumpre cabalmente teu ministério. Vá até o fim. Quem era que estava falando isso para Timóteo? Era um cara que desistiu? Não. Foi aquele que disse: eu completei minha carreira. Eu combati muitos combates. Era para ele ter dito. E guardei a fé. Na internet todo mundo é mestre. Todo mundo fala bonito na internet. Todo mundo é mestre. Todo mundo é especialista em alguma coisa. Até o momento que exige dele a perseverança de ação completa. Vamos até o fim, ver se tu aguenta. Se estourasse uma perseguição no Brasil contra a igreja, eu vou dizer para vocês, 15% do pessoal que diz que é crente ficaria. O resto sairia tudo. Era uma limpeza, mas também só ia ficar nata. Só ia ficar pastor de verdade, profeta de verdade, ministro de verdade. Porque está no DNA desse povo que nasceu de novo a perseverança de ação completa. De dizer assim, comecei e vou até o fim. Essa historinha de dizer, não, tá difícil, eu vou deixar, eu vou largar. Até esses pregadores. Olha, nessa noite Deus disse, você falou, eu vou largar. Você não vai largar. E bota uma música emocional, a pessoa chora. Amanhã tá dizendo que vai largar de novo. Aí fica, eu penso em desistir, eu tô pensando em desistir, eu vou desistir. Todo dia. E todo dia tem que ter um pregador. E todo dia tem que ter uma música. Pra quê? Pra que a pessoa não desista. Eu digo logo, você quer desistir? Vá-se embora. Pode-se embora. Eu falo o que Jesus disse a Pedro. Senhor, essa palavra que o Senhor está pregando está dura. Olha, o pessoal está gostando. Pedro fez, tu não quer juntar esses 11 e ir embora com eles, não? Lá em João 6, vai ler a Bíblia. Por que você não lê a Bíblia? O povo, mas pastor, ouviu o seu programa, achei que não era de crente. Eu fico, claro, você não lê a Bíblia, fica ouvindo esses programas evangeliquete da internet. Jesus fez, Pedro, vai-te embora com isso aí. Pedro fez, Senhor, para onde é que eu vou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu digo logo assim, olha pastor, que eu estou pensando em desistir. Eu fiz, desista. Você quer que se prostitui? Se prostitua. Beba, fume, roube. Quem está sujo, se atole na lama. Agora, se você quer santificar, santifique-se mais. Esse é o evangelho. Não quero seguidor, não tenho rede social. Não quero lotar a igreja. Não vivo do salário da igreja. Eu vivo pela fé. Quem me sustenta é Deus. Eu trabalho, eu desenvolvo e Deus me dá aquilo que Ele acha que tem que dar e acabou. Agora, aqueles que estão preocupados de viver da lã das ovelhas, chupar até os ossos das ovelhas, deixar a bichinha seca, esturricada, esses aí estão preocupados. Não pregue isso na minha igreja, não. Eu preguei isso na igreja de João Pessoa. Nunca mais eu fui chamado para pregar lá. Igreja gigante. Acho que ele pensou assim, esse pregador vindo aqui 2 semanas vai limpar essa igreja, só vai ficar quem é crente mesmo. E quem é crente não é esse povo endinheirado. Então que você pegue essa palavra hoje e você aplique na sua vida para você perseverar em tudo. Que seu caráter hoje, através dessa palavra, seja modificado. E a palavra desistência, voltar atrás, regredir, sai do seu vocabulário. Amém? Minhas horas se avançaram. O programa hoje foi super atribulado. Tudo foi atribulado aqui. Microfone, chiando. Tudo aqui. O pessoal estava tentando consertar o negócio aqui na hora do louvor aqui. Peço perdão a todos vocês que nos acompanham. Creio que no YouTube não vai ficar assim. Talvez vai sair alguma conversa aí, mas eu vou tentar cortar o máximo para ficar de forma que vocês possam acompanhar como sempre vocês têm acompanhado, tá bom? Para quem chegou depois, esse é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas, há mais de 5 anos, estamos aqui na 100.5. E também estamos no YouTube. Eu peço a você que está nos ouvindo, se inscreva no nosso canal do YouTube, o RBT Plus. Se você pegou a pregação já no final, você vai poder pegar todos os programas que a gente tem gravado lá e você vai poder acompanhar e ser edificado, tá bom? Então se inscreva, RBT Plus. A primeira opção que aparecer aí, você se inscreve. Você vai ter aí as pregações gravadas, os áudios em forma de podcast, e você vai poder ouvir para o ônibus, no trabalho, pode ser seu áudio de cabeceira, e você vai estar sendo edificado. Essa programação foi gravada e você vai poder ouvir ela logo na madrugada ou na manhãzinha cedo. Vai estar aí na lista de transmissão. Pega o WhatsApp do programa para você falar com a gente. 839-9105-6834. DDD 83 da Paraíba, tem um 9 na frente. 839-9105-6834.
6834, esse WhatsApp, você fala com a gente, você vai fazer parte da lista de transmissão, você vai receber o nosso conteúdo, tá bom? E se inscreve no nosso canal, e você que já está inscrito, comente quando for postado, põe o seu testemunho, põe o seu conselho para quem enviou a pergunta 4 Socorro Vem do Alto, tá? Comente, que isso aí vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas no Brasil, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês que ficaram conosco, se assim Deus permitir, quinta-feira que vem estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui!